sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Santa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui em mais uma noite para partilharmos dentro da programação desse Cerco de Jericó, que está passando tão rápido, né? Já está tão perto de chegarmos à quinta-feira. É uma semana que já vai deixando tantas saudades em nossos corações, por tantas graças que são derramadas, por tantas muralhas que são quebradas, por tantos testemunhos. E hoje, para partilhar um pouquinho com vocês, quem tiver a palavra, quem tiver a Bíblia aí pode abrir, no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. E que nós possamos desde já ir pedindo a graça de que nosso Senhor faça se encarnar em nós aquilo que Ele quer trazer para nós esta noite, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Lucas capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado no posto de arrecadação. Disse-lhe então: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou-lhe um grande banquete em sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Então Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Só repetindo esse finalzinho. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Só para a gente contextualizar um pouquinho do que aconteceu nessa passagem, eu gosto muito de quando eu vou falando alguma passagem, eu ir imaginando exatamente a cena que aconteceu. Jesus ele estava no período de sua vida pública e escolhendo os seus discípulos, fazendo o chamado de cada um de seus discípulos. Para quem não sabe, Levi é Mateus, porque quase todos, se não todos os discípulos mudaram de nome, depois do seu chamado. Mas Levi é São Mateus. E aí Jesus estava escolhendo os seus apóstolos, os 12 que iriam caminhar com ele em sua vida pública. Quem são esses apóstolos, Eram aqueles que Jesus estava escolhendo para ficar mais perto dele e para depois dar continuidade ao seu chamado, dar continuidade à Santa Igreja, se tornaram os primeiros padres, os primeiros papas. Então ele estava escolhendo aqueles que ficariam mais perto dele, os seus amigos, os seus discípulos, os seus apóstolos. E aí ele está passando e vê Levi, vê Mateus, que ele era, como muita gente já sabe, um cobrador de impostos, tinha uma vida aí também de pecado, como todos os outros. E aí Jesus disse: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Vejam que foi um chamado de... Nem é isso que a gente vai focar no tema de hoje, mas veja que foi um chamado que ele respondeu de imediato. Ele deixou tudo o que ele tinha. Imagina-se que ele era um homem de posses, um cobrador de impostos. À época eram pessoas que tinham posses, que tinham suas riquezas, que tinham seus prestígios.
Mas ele deixou tudo naquela troca de olhares com Jesus, né? E quando Jesus o chamou, ele imediatamente deixou tudo, levantou-se e o seguiu. E aí isso para ele foi motivo de festa. Ele foi para casa, né? Fez um banquete, um jantar, se reuniu um grande número de pessoas ao redor desse jantar. Muitas pessoas estavam lá. E aí os fariseus, né, estavam dizendo que Jesus estava na mesa com os seus discípulos, e eles dizendo, né, por que estão comendo e bebendo, né, por que está se confraternizando com os pecadores, né? Eles estavam questionando. E aí Jesus diz aquilo que é tema da nossa partilha de hoje, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Jesus se coloca nessa posição de ser o médico dos médicos, de vir sentar à mesa com os doentes, com os pecadores, com aqueles que talvez fossem os piores dentre aqueles que estavam lá, né? E aí os fariseus dizem assim, né? Nossa, por que está comendo na mesa com os pecadores? Como se eles também não fossem pecadores, né? Como se eles fossem santos, por exemplo. Mas existia uma grande diferença ali, né? Porque Jesus estava escolhendo pecadores. E por que Jesus então não escolheu um dos fariseus, escolheu outros, né? Ou porque os fariseus ficavam dizendo, nossa, porque você está comendo com os pecadores? E ele responde direcionado aos seus discípulos. Porque os fariseus, apesar de serem, não se reconheciam pecadores. Se achavam justos, se achavam santos, se achavam superiores. E não foi para esses que Jesus veio. Ele não veio para aqueles que já se imaginam curados, que já se imaginam santos, que não se reconhecem como necessitados. Ele vem para aqueles que sabem o que são pecadores, que são os piores que tem, né? Aqui cita Mateus apenas como um cobrador de impostos, mas nós podemos imaginar quantos outros pecados ele tinha e quantos outros nós temos. Veja, meus irmãos, por que Jesus faz essa analogia de dizer não são os que têm saúde que precisam de médico? Porque até o momento da gente se reconhecer doente, a gente não procura um médico. Muitas vezes quando a gente está sentindo pouquinha coisa, né? E aí chega alguém e diz assim, você está com isso, por que você não vai no médico? Não, é só uma dorzinha aqui, é só uma dorzinha de cabeça, não, é só um incômodozinho. Não, eu já sei o que é, vai passar. E aí a gente não vai no médico. Quando é que a gente vai no médico? Quando a gente entende de fato que a gente está doente, necessitado. É por isso que Jesus diz que ele vem para aqueles que se reconhecem pecadores, que se reconhecem doentes. Porque se a gente não se conhece, se a gente não conhece as nossas fraquezas, se a gente não se coloca nessa posição de pecador, a gente não vai em busca do médico. E quando Jesus encontra aquele que é pecador, ele baixa-se ao encontro dessa pessoa. Ele chama para estar perto. Ele chama para segui-lo, como fez com Mateus. Enquanto os outros, apesar de estarem ali participando da mesma confraternização, não estavam comendo na mesma mesa que Jesus. Não estavam partilhando. Não foram então chamados para serem desse grupo que Jesus queria mais perto dele. Então, nós só podemos ir ao médico quando nós, de fato, nos reconhecemos doentes. E nós somos capazes de nos reconhecer... Nós só somos capazes de nos reconhecer doentes quando a gente olha para nós. Quando a gente olha para o nosso interior, quando a gente se conhece e não tem vergonha de admitir aquilo que há de errado comigo. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente leva a vida inteira vivendo debaixo de máscaras e de mentiras que a gente constrói para nós mesmos. De querer ser sempre o melhor, de querer ser sempre o superior, de querer ser aquele que não erra, aquele que não tem pecado, enquanto a gente vai vivendo a vida nos cobrindo de máscaras e ficando como os fariseus, apenas murmurando e colocando os pecados dos outros, sem reconhecer o nosso. Quando a gente olha para nós, quando a gente para nos conhecer e ver aquilo que é defeito em mim, seja lá qual for,
Senhor, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa que só reclama da vida, eu sou uma pessoa que só vive falando mal dos outros, eu sou uma... Enfim, seja lá qual for o nosso pecado, e todos nós temos tantos, nós só somos capazes de ir em busca de ajuda se a gente se reconhecer primeiro esse pecador. Aí quando a gente se reconhecer e ver o quanto dessas doenças há em nós, nós vamos ser os primeiros na fila da triagem para se consultar com esse médico. Mas enquanto isso, nós vamos levando a vida só assim. Quantos e quantos, por exemplo, cercos de Jericó não já passaram? Quantas noites não já passaram? E muitas vezes a gente vem aqui, está aos pés de Jesus e só fica falando do outro. Ai, Senhor, hoje o dia foi tão difícil, mas é porque o meu marido é tão assim, mas é porque o fulano é tão assim, mas é porque o irmão de comunidade é tão assim, mas porque a pessoa no meu trabalho é tão assim. E a gente não é capaz de se colocar e de se reconhecer nessa posição de pecador. Não, Senhor, hoje o dia foi difícil, mas eu poderia ter sido uma pessoa melhor. É que em momento tal eu não fui fiel àquilo que o Senhor me pediu, em momento tal eu menti, eu senti inveja, enfim. Nós não nos reconhecemos, nós temos essa dificuldade de apontar os nossos próprios erros. E passamos a nossa vida inteira só assim, só nos cobrindo de máscaras, só nos colocando, nos envolvendo em nossas próprias mentiras e ilusões e vivendo uma vida de fachadas. Do mesmo modo que nosso Senhor passava, e ele se dignou, ele estava passando e viu, né? Aqui diz, viu de canto um homem chamado Levi, e ele foi lá, parou, olhou nos olhos. Dessa mesma forma ele faz conosco durante tantos e tantos momentos da nossa vida. Em quantos momentos Jesus não já passou, não já te olhou, não já te chamou, e muitas vezes nós ficamos, não, Senhor, eu não preciso disso. O que eu faço já está bom, já está tudo certo. Eu queria somente te pedir por uma situação aqui, por essa dificuldade que eu estou passando. E nós vamos levando a vida assim, sem nos reconhecer como essas pessoas que são necessitadas, como essas pessoas que são os primeiros a estarem doentes. Inclusive nós, né? Muito isso fala a nós. Muitas vezes a gente pode se questionar, é porque fulano canta, porque fulano prega, porque fulano está conduzindo. Porque nós somos esses piores. Jesus não chama. Veja que os fariseus se colocavam numa posição de que não precisavam de nada, de que não eram pecadores. Então Jesus não chamou. Mas a quem ele chamou é porque de fato ele viu que tem essa multidão de pecados. Então nós precisamos passar a nossa vida nesse pedido insistente, nessa busca constante de pedir a graça dessa cura, de viver aos pés do Senhor. Porque quando, meus irmãos, nós não nos reconhecemos doentes, nós ficamos em casa. Nós ficamos levando somente essa vida de máscaras que nós criamos para nós mesmos. E aí eu volto àquele exemplo, né? Se você não se reconhecer doente, muitas vezes vai chegar alguém para você e vai dizer, fulano, eu acho que você está com isso, isso, isso. E você fica em casa. Não, eu estou bem. Não, vai passar. Não, é só uma dorzinha na coluna que eu já conheço. E você não vai em busca do médico. Do mesmo jeito somos nós. Quando nós não nos reconhecemos necessitados dessa graça, nós vamos ficando no caminho. Nós não fazemos como Mateus, que imediatamente, deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Nós vamos ficando pelo caminho. Porque, Jesus, eu não preciso disso. Não, Jesus, o Senhor exige demais de mim. Não, eu acho que eu não tenho esse problema. Eu acho que está tudo bem. E aí nós vamos ficando. Jesus passa, olha nos nossos olhos, faz o nosso chamado, mas nós damos a resposta contrária. Ao invés de deixar tudo, ao invés de nos levantar, ao invés de segui-lo, nós ficamos nessa posição dos fariseus. Nós podemos até estar em diversos momentos com ele, mas nós somos aqueles que ficam somente murmurando, né? Dizendo, porque Jesus escolheu fulano e não me escolheu, porque parece que a vida de fulano é melhor do que a minha. Meus irmãos, todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos,
Todos nós temos dificuldades para lidar com algo. Mas quando a gente vive uma vida mergulhados na soberba, nós não somos capazes de reconhecer, nós não somos capazes de enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, que é muito melhor. Para as outras pessoas, Mateus não tinha uma vida ruim. Ele vivia confortável, não era perseguido, era um homem de posses. Aparentemente as pessoas podem ter dito: nossa, que louco, deixou tudo que tinha, abandonou tudo, largou tudo para ir atrás de Jesus. Mas por que ele fez isso? Porque ele percebeu que talvez ele fosse o pior. E que se ele não fosse atrás dessa cura, ele ia morrer. Quem tem uma doença, que não procura um médico, que não vai atrás de um remédio, morre. Então, a partir do momento que ele entendeu que ele era o pior, que ele era o mais necessitado, que ele era o que tinha mais defeitos, aquela vida já não fazia mais sentido. Era preciso sair desse lugar e ir de encontro com o médico dos médicos, porque é isso que Jesus diz para nós. E todos nós estamos aqui, fomos chamados para estar aqui hoje e aceitamos esse convite. Sabe Deus em que circunstâncias, né? Muita gente faz um esforço gigantesco para conseguir estar aqui. Para outros é até mais fácil. Mas nós ouvimos esse chamado. E que bom que ouvimos e que bom que estamos aqui, porque é sinal de que nós viemos ao encontro desse médico. E por muitas e muitas vezes a gente vem e participa do cerco de Jericó e escreve as nossas intenções e coloca na caixinha, mas a gente tem o costume de perceber somente aquilo que está no outro, de perceber somente a graça que o outro precisa, de perceber somente aquilo que o outro precisa melhorar. E eu não estou aqui dizendo que isso é errado, né? Na nossa vida nós somos chamados a interceder pelas necessidades dos irmãos, a pedir, mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para aquilo que precisamos melhorar, para aquilo que precisamos mudar. Senhor, eu preciso me libertar desse vício, desse pecado, dessa vida de reclamação, dessa murmuração, dessa lamúria, dessa inveja, dessa mentira, desse pecado contra a castidade. Sei lá, qualquer que seja o seu pecado, é muito difícil para nós olhar, reconhecer que precisamos dessa graça e nos colocar como os doentes na presença do Senhor. Porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para estar com os doentes. Se já fôssemos todos santos, se já fôssemos todos curados, se já fôssemos todos perfeitos, não estaríamos aqui buscando. Estaríamos no céu, desfrutando dessa glória. Mas nós estamos aqui, passamos a nossa vida terrena inteira nessa busca para um dia chegar lá. E veja que ele ainda diz que ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em outras traduções diz que ele veio chamar a conversão. Não quer dizer que é assim: então eu não vou ser santo, né? Eu não vou ser justo, eu não vou ser bom, porque Jesus não vem para esses, Jesus vem somente para os pecadores. Mas Jesus não ama o nosso pecado. Ele ama a nós que somos pecadores. Mas ele vem a nós para que busquemos o arrependimento, a conversão sincera, para que a gente possa, primeiro passo, nos reconhecer como esses doentes, como esses pecadores, como esses necessitados. E ao seguir Jesus, ao estar nesse caminho, ao trilhar essa via, Ele nos convoca ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. A gente não visita o médico para continuar doente. A gente não toma remédio para ficar com dor. A gente toma para melhorar. A gente toma para ficar bom. E é dessa mesma forma. Nós vamos ao encontro do Senhor porque Ele tem a cura a nos oferecer. Nos chama e nos acolhe com um amor imenso, independente de qual seja o nosso pecado. Como eu dizia, aqui diz apenas que Mateus era um cobrador de impostos, mas isso não era pecado, isso era apenas o trabalho dele. Mas quantos outros pecados ele não tinha? E quantos pecados não tinham os outros que Jesus chamou?
A exemplo de Maria Madalena, outra que ele convidou a estar próxima a ele, quantos pecados ela não tinha, né? Em outras passagens ela até diz, fui muito amada porque ele não me perdoou muito, mas me perdoou tudo. Uma multidão de pecados. Em outras passagens diz que ela tinha. Então ele veio para chamar esses, mas com um amor tão grande que ele nos chama a essa conversão, a esse arrependimento. De dizer, Senhor, eu pequei, Senhor, eu sou assim, mas eu quero mudar, mas eu quero melhorar. Eu vim para esse médico em busca de remédio para aquilo que é dor em mim, para aquilo que é doença em mim. Ninguém quer ficar eternamente doente, ninguém quer ficar eternamente indo para o hospital, eternamente tomando remédio, eternamente internado. Quem está doente quer melhorar, quer ficar bom. Então aqui a gente precisa se imaginar como numa sala daquelas de hospital, que a gente fica esperando a triagem com ansiedade para ser logo a nossa vez, para que a gente tome logo o nosso remédio, para que a gente fique bom. Porque Jesus nos quer para si, nos quer no céu, nos quer desfrutando de sua glória. Então, se Ele tem essa cura para nos oferecer, como médico dos médicos, por que é que a gente prefere permanecer doente? Por que é tão difícil para nós, para todos nós, simplesmente admitir, Senhor, realmente eu sou um pecador. Realmente eu tenho esse defeito aqui. Não é no meu irmão, Senhor, o defeito é em mim. Mas o Senhor está aqui, como médico dos médicos, como aquele que não vem para comer com os já santos, com os justos, com aqueles que já se acham superiores, mas com nós, meros pecadores. E o maior exemplo, gente, é aqui. Que Deus tão bom é esse, que se deixa ficar aqui à nossa inteira disposição durante esses 7 dias. Veja que Jesus, ele somente fica aqui, sem exigir nada de nós, 24 horas, para que você escolha qual o melhor horário para estar aqui, para que você escolha qual momento você vai estar aqui. Muitas vezes é aquela hora do dia que nos sobra. Muitas vezes é o que nem sobra. Quando a gente chega, já não tem mais nem nada a oferecer. Mas Ele está aqui. Ainda assim, Ele escolhe estar aqui. Porque Ele sabe o quanto cada um de nós precisa dessa cura, precisa desse remédio, precisa desse médico aqui. É um plantão ininterrupto. Sem descanso, sem ir para casa, sem parar para comer, sem parar para dormir, sem colocar outras pessoas na frente. É um médico de plantão ininterrupto que está aqui te esperando, para que você escolha, esperando que você se reconheça como esse pecador necessitado e venha ao encontro dele. E meus irmãos, quantas e quantas vezes ao longo do dia nós vamos nos deixando para dar a Jesus nada, ou nós escolhemos ficar somente em casa, nós escolhemos não vir atrás, e aí não estou falando somente do cerco, mas ao longo da nossa vida. Quantas vezes, por exemplo, ao longo do nosso dia, o dia já começa tão atarefado, tão atribulado, tão atrasado, são muitos afazeres, são trabalhos, são serviços de casa, e aí você vai deixando, não, Jesus, agora eu não tenho tempo. Depois eu falo contigo, e aí vai passando o dia, chegou a noite. Às vezes a gente diz assim, a gente deu para Jesus somente o que sobrou, somente o que restou. Mas muitas vezes não sobrou nada. Não sobrou nem o teu tempo. Quantas vezes a gente estava tão cansado, por exemplo, do dia, e foi parar ali para rezar e não conseguiu terminar. Começou o Pai Nosso, terminou na Ave Maria e adormeceu. O que é que sobrou para Jesus? Nada. Não foi nem a hora que sobrou, foi o nada. E Ele passou o dia inteiro a nos esperar, o dia inteiro dando esse plantão, esperando que a gente parasse e pedisse o seu auxílio, esperando que a gente parasse e falasse com Ele, esperando que a gente parasse e reconhecesse naquele momento que a gente precisava de Jesus. Mas
Mas aí vai passando, e vão se passando os dias, vão se passando as semanas. A semana do cerco, por exemplo, já está chegando ao final. E em quantos momentos nós poderíamos estar aqui? Quantas orações nós poderíamos ter feito? Jesus mesmo diz, né? Pedi e recebereis. Batei que a porta será aberta. Mas muitas vezes a gente não pede, não bate nessa porta, prefere viver a nossa vida inteira num comodismo. Prefere viver a nossa vida inteira sem fazer o menor esforço. Mas eu quero dizer não só para vocês, mas para mim, para todos nós, que ainda é tempo. Mesmo que essa semana esteja se acabando, mesmo que já vá ficando aquele gostinho de saudade no nosso coração, mas ainda é tempo. Porque Ele veio para aqueles que estão doentes. E se eu olho para mim e reconheço tudo aquilo que há em mim de pecado, de doença, eu ainda posso correr ao encontro desse médico. Eu ainda posso ser esse pecador que quer esse arrependimento, que quer essa conversão. Se nós nos reconhecemos doentes, se nós nos reconhecemos pecadores, aqui é o nosso lugar. É exatamente aqui que você deveria estar essa noite. Não há nenhum outro lugar que nós pudéssemos estar que não aqui. Porque como nosso Senhor estava passando, não por acaso, mas Ele estava passando e viu Mateus sentado em seu posto de trabalho e foi ao encontro dele. Desse mesmo modo, Ele está aqui e veio ao nosso encontro. E aí é a gente quem decide. Ele já está aqui e Ele faz o chamado, segue-me. Só isso. E aí a gente é quem decide, né? Todos foram desfrutar do banquete com Jesus. Os publicanos, os fariseus, os discípulos, os amigos, todos. Mas havia um lugar para cada um. Houve aqueles que ficaram separados, apenas murmurando, apontando os pecados dos outros. E houve aqueles que se colocaram como pecadores, mas que quiseram de fato ser amigos de Jesus. E sentaram à mesa com eles para receber essa cura, para pedir esse perdão, esse arrependimento, essa conversão. E foi exatamente para esses que Jesus veio. Não para os que já têm saúde. Não é para isso. Não são eles que precisam de médico. E cabe a nós escolher qual será o nosso lugar. Qual será a nossa posição? Qual será a nossa resposta diante desse chamado? Se nós nos reconhecemos verdadeiramente como esses pecadores, aqui é o nosso lugar. E é isso que nós vamos pedir nesta noite. Para que nosso Senhor nos dê essa graça de olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que nós somos. E Deus nos ama mesmo assim. Mesmo que você comece a olhar e diga, Senhor, eu sou isso, isso, isso. Nossa, como eu sou ruim. Mas Deus te ama mesmo assim. Foi por isso que Ele te trouxe para cá. É por isso que esse médico está aqui a te esperar. Para realizar essa cura, para pedir esse perdão, esse arrependimento, essa melhora. É exatamente aqui que você deveria estar. Para que quando Jesus passe, igual Ele passou lá no local de trabalho de Mateus, Ele possa ir ao teu encontro, olhar nos teus olhos. E nesse encontro de olhares dizer para ti, foi para você que eu vim. Eu sei que você tem esses defeitos, eu sei que você tem esses pecados, mas é por você que eu estou aqui. É por amor a ti que eu me deixo aqui esses 7 dias, essas 7 noites e tantos outros momentos. Foi por você que eu vim, foi para te chamar que eu vim. Foi para te dar esta cura.
E nós já vamos entrando em clima de oração e fazendo exatamente esse caminho, trilhando esse caminho, de olhar para dentro de nós hoje e reconhecer as nossas doenças, não só físicas, principalmente as espirituais. E reconhecer em nós os nossos pecados, as nossas misérias, os nossos vícios, as nossas más paixões, as nossas ruindades. E nos colocar nessa posição de humildade, porque muitas vezes nos falta essa humildade. Nos falta olhar para nós e reconhecer essas misérias, essas fraquezas. A gente prefere ficar a vida inteira nessa posição de ser superior e preferir murmurar contra o defeito alheio. Então hoje nós não vamos pedir para que o Senhor cure a outra pessoa, mas cure a nós. Cure a nós. Cure as nossas misérias, cure os nossos pecados, cure aquilo que precisa ser curado em nós, para que nós possamos estar com Ele, respondendo a esse convite de conversão e arrependimento. Porque se nós estamos doentes, repito, aqui é o nosso lugar. Foi para estar aqui que o Senhor nos trouxe nesta noite, porque Ele é o médico dos médicos e está aqui para dar esse plantão. Imagine se naquela fila de hospital que a gente às vezes fica esperando e nunca chega a nossa vez e a gente vai ficando com aquela ansiedade e já está doendo muito e a gente quer ser logo atendido. O médico já está aqui, já chegou a sua vez. Nesta oração você é convidado a se despir de todas as máscaras que você foi colocando em você. De uma fortaleza desnecessária, de querer ser sempre o melhor, de querer sempre estar certo, de não poder errar nunca. Não foi para esses que Jesus veio. Foi para todos nós, porque se fomos chamados para quê? É porque somos os piores. Mas tal qual Ele fez com os discípulos, Ele chamou esses piores para quê? Para ser os seus melhores amigos. Para estar com Ele, para viver com Ele as alegrias e as dores de sua vida pública. E para depois dar continuidade ao seu chamado, dar continuidade ao seu serviço. Foi esses piores que Ele escolheu para estar com Ele. E do mesmo modo Ele faz conosco. Escolhe todos esses, os piores, para ser nessa noite. Quantos outros Ele poderia ter chamado aqui? Tem gente que prega muito melhor, tem gente que canta muito melhor, tem gente que tem uma vida de oração muito melhor, tem gente que não está tão cansado para estar aqui nesse momento de oração, tem gente que teve um dia mais livre, poderia estar aqui para rezar melhor, para prestar atenção melhor, mas não foi esses que Ele chamou. Foi esses estropiados mesmo, esses doentes mesmo, esses cheios de problemas mesmo, esses que foi custoso mesmo sair de casa. E que vai ser custoso quando voltar, e que já está cansado, e que amanhã precisa acordar cedo. Mas foi esses que Ele quis aqui para ser sua companhia nessa noite. A quantos Ele poderia ter chamado? Mas Ele escolheu aqueles 12. Os piores, talvez. Para ser os seus amigos, a sua companhia. E do mesmo jeito somos nós. Somos privilegiados, porque esse médico nos passou na frente, entre aspas, para nos atender. Ele quis estar conosco. Queiramos também nós, do mais profundo do nosso ser, do mais íntimo do nosso coração, estar aqui com Ele nessa noite. Eu sei que nós temos muitas coisas, meus irmãos, quando voltar para casa. Muitos afazeres, muitas coisas a resolver, o dia de amanhã para adiantar, mas nesse momento vamos só estar com Ele. Vamos nos reconhecer os nossos pecados e clamar do fundo do nosso coração essa cura, porque Ele está aqui, Ele quer nos dar. Foi para isso que Ele veio, Ele mesmo disse. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos nos reconhecer, nós precisamos nos abrir, nós precisamos dizer para Ele, não que Ele não saiba, mas Ele quer ouvir de nós.
Senhor, eu sou só isso aqui. Eu não tenho muito a te oferecer. Na verdade, eu não tenho nada. Eu sou só isso. Que é para Ele poder pegar na nossa mão, olhar nos nossos olhos e dizer: eu sei, mas segue-me. Porque foi isso que Ele fez com Mateus naquela banca de impostos. E é isso que Ele quer fazer conosco também nesta noite. Por isso que nós possamos desde já ir abrindo o nosso coração e nos colocando como estes tão necessitados desse médico que está aqui a nos esperar. Já esteve a nos esperar há muitos dias, mas que bom que nos encontrou hoje. Que bom que quando Ele foi passando pela nossa banca, nós estávamos lá. E viemos ao seu encontro nesta hora. E eis que Ele disse para todos nós: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.